Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, fazendo um favor. Nós vamos participar da ceia também, a primeira ceia aqui no novo templo, no templo maior. Momento onde nós vamos refletir sobre a obra de Cristo naquela cruz, amém? Quem abriu ou digitou Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, fala amém. Diz assim a palavra do Senhor, eu estou usando a Almeida Revista Atualizada esse ano, tá bom? A revista, ou a ARA, tradução Almeida Revista Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: pela graça sois salvos, mediante a fé. Repete comigo: isso não vem de mim. Mais alto, fala: isso não vem de mim. Isso é um presente de Deus. Mais alto, fala: é um presente de Deus. É isso que diz dom. Dom é um presente, é uma graça de Deus para nós. Versículo 9: e não por obras, para que ninguém se glorie. Repete comigo: e não por obras, para que ninguém se glorie. Agora o versículo 10, repete comigo: somos feitura dele. Continuamos: criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Eu não vou falar domingo retrasado, Eu preguei sobre obras maiores. João 14, 12. Jesus disse que aqueles que creem em mim, farão as obras que eu fiz, e ainda maiores. É uma declaração surpreendente, é uma declaração poderosa de Jesus, é uma declaração que não é difícil de entender, mas é difícil de viver, porque muitas vezes nós entendemos errado, ou olhamos para a nossa capacidade e jamais vamos fazer as obras que Jesus fez. E piorou se eu dizer que você tem capacidade de fazer obras maiores que Jesus fez, mas é algo que é uma verdade da palavra de Deus. Quantos acreditam na Bíblia? Quantos não têm dúvida da palavra de Deus? Então está escrito, Jesus disse: se você crê em mim, vocês vão fazer as obras que eu fiz, e ainda maiores. Então é uma verdade que nós precisamos viver, é uma verdade que nós precisamos viver. E eu quero falar nessa noite sobre criados para fazer boas obras. Eu citei esse texto domingo retrasado, Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. Ninguém é salvo por mérito, ninguém compra a salvação, ninguém fazendo boas obras, ajudando os pobres, ajudando as pessoas, orando pelas pessoas, tem direito à salvação. A salvação não é comprada. Para você ser livre da condenação do inferno, não se adquire, não entra na salvação, não é salvo por aquilo que você faz. Nós todos somos salvos pela graça. É a graça de Deus que nos habilita, que nos abre essa porta para sermos salvos em Cristo Jesus. Agora, isso não significa que você se torne um crente passivo e simplesmente você possa ignorar todos os requisitos bíblicos para que você realmente se comporte como um salvo. Eu não sou salvo por obras, está muito claro o versículo 9. Por quê? Para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar diante de Deus e falar: eu mereci a salvação. Não, todos nós temos que reconhecer que é um presente dado por Deus. Só que é pela fé que eu tomo posse da salvação. É algo que eu não consigo por conta própria me salvar. Eu não consigo me livrar da condenação da morte, do salário do pecado. Alguém fez isso por mim, alguém pagou o preço, alguém pagou o pecado, alguém pagou a dívida, e agora Ele nos oferece gratuitamente, através da sua graça, do seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, no seu amor ágape, no seu amor sacrificial, Ele deu o seu Filho Jesus, para que pudesse abrir a salvação para todas as criaturas, todos os homens da face da terra. Homem, eu digo homem e mulher. E para que eu possa entrar na salvação,
eu não tenho que fazer nada, a não ser crer que Jesus morreu naquela cruz, verteu aquele sangue, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria perdão, não haveria remissão de pecado. Eu tenho que crer na obra de Cristo, eu tenho que crer que o sangue dele tem poder, o sangue dele tem poder de me purificar, o sangue dele tem poder de me salvar. Então eu crendo no sacrifício de Jesus, que ele, Deus, veio em carne aqui na terra, viveu entre nós e pagou o preço do pecado, levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Através dele nós temos agora acesso à salvação em Cristo Jesus. E aí eu tomo posse pela fé, eu tenho que crer. E quando eu creio nessa obra redentora de Cristo, eu confesso Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida, e passo então a fazer parte daqueles que são salvos em Cristo Jesus. É simples, é apenas uma oração de fé, mas a partir desse momento começa uma nova história, começa uma nova vida. Por isso que Jesus disse que isso significa um novo nascimento. Por isso que nós chamamos de conversão. A pessoa está caminhando para um lado, caminhando uma religião, caminhando com outros deuses. Agora eu entrego minha vida para Jesus e eu mudo de direção, é uma conversão. Agora eu vou obedecer a palavra, vou viver segundo a palavra de Deus, eu vou viver segundo o meu Senhor, porque eu aceitei Jesus como meu Senhor. Quantos tem Jesus como Senhor da sua vida aqui? Tem muitos que só tem Jesus como Salvador. Eu quero dizer para você que não é uma boa coisa, está incompleto. Jesus tem que ser o Senhor e Salvador da sua vida. Senhor é aquele que comanda, Senhor é aquele que dá ordem, Senhor é aquele que vai dirigir a sua vida, e nós, como servos do Senhor, devemos obedecer. E dentro dessa obediência, dentro daqueles que são salvos, Deus espera de mim e de você que façamos boas obras. Repete comigo, fala: eu não sou salvo por obras, eu sou salvo para fazer boas obras. Irmão, se você não faz boas obras, se você não tem uma visão de ajudar o próximo, de pregar o evangelho, de fazer discípulo, você está fora da direção de Deus. Desculpe de falar, Jesus não é o teu Senhor, você está só como o teu Salvador, você quer ir para o céu. A salvação, ela é um pacote completo, a graça é um pacote completo, onde ela te tira do inferno, sim, tira a condenação, o pecado, a dívida que estava sobre você, e te oferece gratuitamente a justificação, a purificação, a santificação inicial, para que você comece agora uma caminhada de obediência a Deus. Quantos estão entendendo? Em Filipenses capítulo 2, versículo de 8 a 10, fica bem claro esse texto. O apóstolo Paulo diz que nós não somos salvos por obras, mas nós somos criados em Cristo Jesus para fazer boas obras. Vamos repetir o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados. Aqueles que são cristãos verdadeiros, nasceram de novo, nós somos criados em Cristo Jesus para sermos abençoados. É isso? Então agora Jesus te salvou para você ser abençoado simplesmente. A bênção está em você fazer boas obras. Então nós somos criados para as boas obras. De antemão, Deus preparou para que você e eu andássemos fazendo boas obras. Então um dos objetivos, é lógico que não é o único, nós somos criados para a glória de Deus, mas um dos objetivos de Deus para criar o ser humano é para fazer boas obras, ser bênção na vida das pessoas. Quantos podem dizer amém? Fala assim: Deus espera que eu seja uma bênção na vida das pessoas. Irmãos, as pessoas que você convive precisa ver a graça de Deus sobre você. Não dá para você conviver com uma pessoa alguns meses ou anos ou vários anos sem essa pessoa identificar que você é de Jesus, sem poder ver Jesus em você, porque Deus te criou para essas boas obras, para que você evangelize, para que você faça discípulo. Mateus 28, de 11, 12, 13, fala sobre isso. Vão e façam discípulos. Jesus disse: vocês, meus filhos, meus servos,
aqueles que são crentes, aqueles que nasceram de novo, vão e façam discípulos, levando ao batismo e ensinando eles a obedecerem tudo o que eu ordenei a vocês. É muito triste ver cristãos que vivem uma vida egocêntrica. Eu perguntei há 2 domingos atrás, quando eu trouxe essa palavra de obras maiores: quantas pessoas você trouxe para Jesus? Você tem algum fruto da tua salvação? Agora, quantos será que se afastam e nem quer saber de cristão por causa da tua conduta errada? Que se diz cristão, mas o seu comportamento é pior do que um ímpio. Tem muita gente, tem muito cristão egocêntrico que quer que ele seja abençoado e o resto deixa para lá. Tudo gira em torno dela. Você conhece pessoas assim? Que tudo gira em torno dela? O Evangelho de Cristo, ele não é egocêntrico. O Evangelho de Cristo é cristocêntrico. É Cristo no centro. E eu obedeço todos os seus mandamentos, as suas ordens, as suas direções. O teu eu não pode estar no centro, meu irmão. E é muito triste ver crentes, cristãos, que vivem para si, vivem para ser abençoado, só querem ser abençoado, vem para o culto para ser abençoado, mas não vem para o culto para se render a Jesus. Um cristão egocêntrico, ele tem facilidade em pôr defeito nas coisas, ele tem facilidade de reclamar. Um cristão egocêntrico, ele tem facilidade de murmurar. Quando Deus tirou o povo do Egito com mão forte, o povo estava 400 anos escravo de Faraó, escravo, eles só trabalhavam e comiam, não tinha diversão, não tinha passeio, não tinha muitos benefícios. Escravos, trabalha para comer. E começou a aumentar a pressão, e o povo então começou a reclamar, ou sim, a sentir o peso da escravidão. A palavra de Deus diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. Mas eu quero que você entenda uma coisa: esse povo estava lá, escravo, não por causa de Deus, mas pela sua murmuração, pela sua infidelidade, pelos seus pecados. Mas mesmo assim, Deus ouviu o clamor do povo, o sofrimento do povo, e foi atender o povo. E vocês conhecem a história, eu não vou falar. Enviou Moisés, sinais e maravilhas foi feito em todo o Egito, até que eles foram libertos, com uma promessa: há uma terra prometida para vocês. E entre o processo da libertação até a terra prometida, quem lê a Bíblia sabe o que eu estou dizendo. Esse povo, algumas vezes, falava assim: nós vamos obedecer em tudo, Moisés. Tudo que Deus falou, nós vamos obedecer. Como você, que quantos cultos você sai dizendo: agora vai, agora eu vou ser diferente, agora eu vou ser um cristão diferente, agora eu reconheço o que Jesus fez na cruz por mim, agora eu reconheço o amor de Jesus, agora eu vou amá-lo, agora eu vou servi-lo. Passa um tempo, você começa a reclamar, você começa a murmurar: ah, porque o emprego, ah, porque o dinheiro, ah, porque não sei o que, ah, é porque a igreja, ah, é porque não sei o que. Só murmurando. Infelizmente, esse povo que tinha uma promessa para herdar a terra, eles morreram no deserto, porque eles só pensavam nele. Eles não reconheciam Deus dirigindo o povo numa nuvem de dia, para que o sol não molestasse ele, para que não castigasse do povo, a coluna de fogo à noite para guiar, e também para que eles não morressem de frio no deserto. Deus mandava pão do céu, codornizes do céu. Deus supria o povo, Deus abençoava o povo, Deus cuidava do povo, Deus dirigia o povo, Deus dava vitória para o povo. Mas eles murmuravam.
A primeira situação de sede, eles reclamavam, eles não clamavam a Deus, já tinham visto o milagre, eles não conseguiam falar: Deus, opera o milagre novamente, nós estamos com sede. Não, vamos reclamar. Ô Moisés, se Deus tirou nós do Egito para morrer aqui no deserto, é porque não tinha cemitério suficiente para todo esse povo, alguns bilhões de pessoas. E você vê constantemente o povo reclamando. Por quê? Porque eles pensavam nele. Mas Deus prometeu a terra, ele tem que me dar. Não reconhece que eles eram escravos e agora eles eram livres com a promessa de uma terra prometida. Com muitos cristãos que um dia estavam presos no vício, nas drogas, na prostituição, na mão de demônio, com possessões, com amarras, com religiosidade, com idolatria, cegos, uma vida destruída, famílias destruídas. E o Senhor, com amor, levou um servo dele lá para falar de Jesus para você, para fazer uma casa de paz na sua casa, para te convidar para um culto, para te apresentar Jesus. E aí você aceitou Jesus, aí você viu que Ele é bom, que Ele é amoroso, e começou a caminhar com Jesus. E aí no começo, quando você é bebezinho, tudo é bênção. Aí você vai crescendo um pouco, aí você começa a reclamar e ser seletivo. Mas as coisas não acontecem comigo. Eu achei que eu ia vir para Jesus, eu ia ficar milionário. Eu achei que Deus ia pagar todas as minhas dívidas. Você percebe como a gente é egocêntrico. O fulano está recebendo bênção, e eu? Já faz quanto tempo que eu estou na igreja? O fulano já é líder, eu não sou nada. Essa igreja não sei o quê. Vocês percebem como nós somos egocêntricos? O Evangelho de Cristo é cristocêntrico, é Jesus no meio. Não é você mais importante, é Jesus a pessoa mais importante da sua vida. Eu vou tentar de novo para você sair um amém aqui, quem sabe, em nome de Jesus. Se você é um cristão verdadeiro, Jesus tem que ser o centro da sua vida e não você. É a vontade dele, não a sua. Se Cristo for o centro da sua vida, com certeza você vai viver para ser bênção na vida das pessoas. Você vai fazer boas obras. Para o cristão verdadeiro, tudo em sua vida gira em torno de Cristo e não de si mesmo. Repete comigo, por favor. Deus me criou para as boas obras. Fala: eu vou viver as grandes obras dele. Fala: eu vou fazer obras maiores nesse ano 2020. Agora só quem tem fé, repete comigo e dá um glória a Deus. Fala: eu vou viver obras maiores nesse ano de 2020. Aleluia. Ei, presta atenção. Presta atenção. Quantos pensam que Jesus chamou alguns para fazer obras maiores e outros para fazer obras menores? Quem acredita nisso? Deus chamou uns para fazer obras grandes, chamou outros para fazer obras pequenas. Você não teve coragem de levantar a mão. Talvez um lá que eu vi de longe levantou a mão. Mas muitos, talvez vai passar o ano 2020 todinho, e você não vai ver Deus te usando para obras maiores. Você não vai viver obras maiores. Sabe por quê? Porque você não crê. Eu quero desafiar você a crer. Não precisa acreditar em mim, mas acredite naquele que é fiel para fazer a promessa. Quem fez essa promessa foi Jesus. Ele disse: se você crê em mim, você vai fazer a obra que eu fiz, meu filho e minha filha, e ainda obras maiores. Irmãos, eu confesso que quando eu fui sentindo que Deus tinha um chamado para mim de pastor, o que eu tinha no meu coração é que eu queria ser, na verdade não queria ser, mas eu senti que Deus ia me levantar para ser um pastor auxiliar de uma igreja. Simplesmente um pastor auxílio, e eu não vejo nenhum demérito nisso. Não vejo nenhum demérito nisso. Porque um pastor auxiliar pode fazer grandes obras no Senhor. Um membro comum pode fazer grandes obras no Senhor. Mas quando o pastor, eu queimava meu, antes de ser ordenado pastor, eu sempre tinha isso no meu coração. E cheguei a falar para alguns pastores, falei: olha,
eu fico aqui na administração. Uma coisa que eu gosto de fazer é administrar a igreja, tal, dinheiro, pessoas. E quando eu fui ordenado pastor auxiliar, lá em Tanabi, eu me contentei com isso e não almejei viver grandes obras, ou uma igreja, por exemplo, desse tamanho. Eu nunca passou na minha cabeça, eu nunca imaginei, eu nunca sonhei acordado e nem dormindo, ter esse templo lindo e maravilhoso, essa obra grande que nós construímos em 2 etapas, nunca passou isso na minha cabeça. E confesso para vocês que, nos primeiros anos que a gente ia em reunião de pastores, Deus sempre me desafiava. Eu tenho grandes coisas para você, meu filho. Você vai ser isso. Você vai ser grande porque eu tenho um propósito. A unção de Deus vai aumentar sobre a tua vida, filho. Porque você se vê como um gafanhoto. Eu te coloquei por cabeça e não por cauda. Você vai ser alguém na cidade. Você vai ser alguém influente. Mas eu confesso, irmãos, que é difícil acreditar nisso. Para quem tem uma mentalidade pequena, para quem se acha pequeno, essas palavras é difícil de a gente crer. E todas as vezes que eu era ministrado com uma palavra dessa, de crer em obras maiores, o momento era gostoso, aquela unção era gostosa, aquelas palavras eram gostosas, eram abençoados, era bom receber aquelas palavras proféticas, era bom aquela liberação de Deus na minha vida, mas era momentâneo, eu confesso para vocês. Quando passava aquele culto, passava aquele momento, ou passava aquela conferência ou aquela reunião, eu ia para casa, e eu não lembrava mais dessas palavras. Talvez uma semana eu lembrava delas, mas eu não orava por elas. Eu não gerei isso no meu coração, eu não tinha fé para isso acontecer, e eu deixava ela na caixa dos impossíveis. E era mais ou menos assim a minha postura e a minha atitude diante de Deus. Um dia, se eu quiser fazer, o senhor faz. Eu não sei se foi Deus que falou através desse pastor, eu não sei se essa profecia foi de Deus mesmo, mas se foi, se o senhor prometeu, tipo assim, problema seu. Não se escandalize comigo, eu estou sendo real, estou falando a verdade para você. Eu quero que você entenda isso aqui no começo dessa pregação. Não é fácil acreditar que Deus vai fazer obras maiores com você nesse ano 2020, mas não é só obras maiores, é igual que Jesus fez, e Ele te capacitou para fazer maiores do que Ele fez. Eu sei que não é fácil, eu falo isso para você, eu aponto para você, falo, olha, Deus te chamou para obras maiores, aí você fala amém, você dá um glória a Deus, se eu aumentar a voz, você aumenta a sua, mas você vai embora para a sua casa, e diz como eu falava, tudo bem Deus, se o senhor quiser, o senhor faz então, não sei nem por onde começar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quantos é mais ou menos assim como eu? Era como eu. Eu sei que não é fácil. Passava um tempo, Deus liberava de novo. Ia para outro ano, outra reunião, Deus falava a mesma coisa com pessoas diferentes, de maneira diferente. Até um dia que eu decidi acreditar. E um pastor, em uma das suas promessas, das suas profecias, ele disse assim: meu filho, Deus não errou com você. Você é um filho de Deus e Ele te chamou para esta obra grande. Até que um dia nós pegamos, eu e minha esposa, pegamos as filmagens que a gente tinha, de algumas, não de todas, mas do que a gente tinha, que foi filmado, das profecias que foi liberado sobre mim, sobre nós, sobre ela, em especial sobre a minha vida. Comecei a anotar, ela que anota mais, que grava mais, ela me lembra, minha esposa. Mas muitas vezes ela fez isso, mas eu deixava de lado, ela fazia, ela anotava, ela tem tudo anotado, eu não. Ela sim, ela tinha mais fé do que eu. Eu vejo que ela tem anotado as promessas, tanto dela como da nossa família, como minha. Mas teve um dia que eu decidi crer. Teve um dia que eu decidi escrever todas as promessas, pegar todo o vídeo e começar a anotar. E eu tenho essa lista na minha Bíblia, e eu oro ela constantemente. E hoje eu posso dizer para você: Deus é fiel para fazer aquilo que Ele promete.
Deus é fiel para fazer cumprir com as pessoas que não são, pessoas incapazes, pessoas pequenas, fazer grandes obras. Deus é especialista em pegar pessoas pequenas para fazer grandes obras. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Já está liberado nesse ano 2020. Deus quer te usar para fazer obras maiores. Deus quer te usar para fazer obras maiores. Pastor, Deus já me usou bastante. Não é nem 10% do que Deus quer fazer com você nesse ano. Acredite, Deus não chamou alguns poucos para obras maiores e a grande maioria para obras menores. Quando a gente ia para igrejas, visitar igrejas grandes, ou quando a gente ia para Araçatuba, tudo era um sonho. O pastor Samuel, a pastora Denise, a nossa cobertura, quem estava aqui domingo passado conheceu eles, quem não conhecia. Mas sempre foi uma inspiração ir para Araçatuba. Quantos concordam comigo? Eu lembro que a gente estava aqui na nossa igreja, era pequena, mas era uma igreja intensa. Quantos concordam comigo? Nós fazíamos o melhor naquilo que nós tínhamos, era a nossa condição, num tempo pequeno, para 250 pessoas, nós fazíamos tudo com intensidade, da melhor maneira possível. Mas acredite no que eu vou dizer, jamais planejei isso aqui no papel. Deus, eu quero uma igreja grande, bonita assim, com telão desse tamanho, para 1.100 pessoas. Não, confesso para você que eu não projetei isso. Tudo isso que está acontecendo conosco, comigo, no ministério, a minha família, essa igreja, é um sonho de Deus para nós. Nem meu era, mas Ele já tinha prometido isso. A gente não tem noção das coisas que Deus promete, mas uma coisa eu aprendi, eu decidi acreditar, que se Ele falou, Ele é fiel para fazer cumprir. Mas é impossível. Ele é especialista. Tudo é possível naquele que crê. Deus é o Deus dos impossíveis. É por isso que eu creio que esse ano nós juntos como igreja faremos obras maiores nessa cidade de Fernandópolis. Ei, deixa eu te falar, não se limite com obras menores. Por favor, eu queria que você fosse um profeta do Senhor com seu irmão, com muito respeito, da direita e da esquerda. Fala assim: irmão, irmã, não se limite a obras menores. Vira para o outro e fala assim: não se limite a obras menores. Por favor, obedece. Fala assim: não se limite, não. Fala assim: Deus te chamou para fazer obras maiores. Obras maiores. Pastor, mas vai ser grande como você? Irmãos, Deus tem para cada um. É maior dentro da tua capacidade. Para uns Deus deu 5 talentos, para outros 3, para outro 1. Não sei se é esse número, mas só para você entender que Deus vê a capacidade de cada um. E obras maiores não tem a ver com o número de pessoas ou alcance, mas aquilo que Deus deu para fazer, você vai fazer com excelência e vai fazer obras maiores dentro da tua capacidade. Você não vai enterrar o seu talento, você vai multiplicar o seu talento. Se é 1, vai multiplicar para 2, se é 2 para 4, se é 5 para 10, se é 10 é para 20, e se é 20 é para 40, em nome de Jesus. Aleluia! É a sua capacidade, mas você vai fazer obras maiores em nome de Jesus. Ei, acredite, por favor, eu estou te pedindo. Eu demorei demais para acreditar. Se bem que isso aqui foi rápido, né? E mesmo assim foi rápido. Eu estou pensando aqui, eu demorei para acreditar. Eu demorei alguns anos para gerar isso em mim, para gerar fé, começar a orar por isso. Mas como Deus fez rápido, é só você decidir obedecer. É só decidir crer. E aqueles que creem farão obras maiores. Eu creio nisso de todo o meu coração. Já está liberada essa ordem sobre você. Eu vou repetir: já está liberada essa ordem de Deus sobre você. Aqueles que creem em mim farão as obras que eu fiz, e ainda maiores. Eu e você fomos criados para fazer boas obras. Agora, o que qualifica, o que significa, pastor, uma boa obra? Boa obra é ajudar os pobres.
Não necessariamente, mas inclui isso. Estender a mão para o necessitado? Não necessariamente, mas inclui isso. Ajudar um irmão financeiramente ou em oração? Inclui, mas não necessariamente é isso. Obras maiores, ou melhor, fazer boas obras. Repete comigo: fazer boas obras é o cumprimento da vontade de Deus. Eu tenho que conhecer a vontade de Deus. Uma boa obra não é aquela apenas com aprovação social, porque isso os pecadores também fazem. Faz ou não faz? Faz ou não faz? Os ímpios também não fazem boas obras na cidade? Não ajuda os pobres? Não ajuda as pessoas? E tem ímpio que faz mais boas obras do que crente. É triste, mas é uma realidade. Ajuda mais as pessoas, se interessa mais pelo problema das pessoas do que propriamente um cristão. Porque esse cristão, ele é egoísta. Ele busca a Deus para ser abençoado e não para ser uma bênção. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos que imitar Cristo. Quantos concordam comigo? Diz um amém. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Eu te pergunto, Jesus veio para fazer a vontade dele? Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E o ministério dele, a missão de Jesus, era ser bênção para a vida dos outros. A missão de Jesus é para ser bênção na vida da humanidade, para resolver o problema da humanidade. Irmão, porque se Jesus fosse egocêntrico, se Jesus vivesse para ele, muitos teriam morrido. Aqueles que contrariaram Jesus, aqueles que cuspiram em Jesus, aqueles que maltratavam Jesus. Mas Jesus não estava preocupado com a sua pessoa, mas com a missão que ele foi delegado pelo Pai, que era ser bênção na vida das pessoas, ser um instrumento de salvação para a humanidade. Ei, preste atenção. Deus te salvou para você ser um instrumento de salvação para toda a sua família. Deus te salvou para salvar os seus amigos. Deus te salvou para salvar o teu bairro. Deus te salvou para salvar aquela faculdade, aquela classe inteira. Deus te salvou para ser um instrumento de bênção na vida das pessoas que trabalham com você, que estudam com você, que convivem com você. Não pense que Deus te salvou porque você merecia, porque agora você vai ser abençoado se olhar para você. Deus te chamou com uma missão. Deus te salvou para que você possa salvar aos outros. Como Paulo disse, se eu não me engano é Filipenses 3,12. Eu não sei se era, não precisa nem pôr. Não que eu já tenha alcançado, que eu já tenha chegado à perfeição, mas eu prossigo para alcançar aquilo que eu também fui alcançado. Ou seja, ele foi alcançado por Jesus, e agora ele alcançava as vidas para se render aos pés de Jesus. A boa obra é assim aquela proveniente da fé, que é o princípio que nos leva a praticar as boas ações. Tudo que você fizer tem que ser com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você faz uma boa ação sem fé, não agrada a Deus. Quantos estão entendendo? Se você faz uma boa ação para se sentir bem, ou para o benefício próprio, ou para se aparecer, eu quero dizer para você que isso não agrada a Deus. Se você não tiver fé, se você não fizer da maneira correta, por amor, por obediência, de nada vale o que nós fazemos. Então, boas obras não é simplesmente ajudar pessoas. Boas obras é fazer a vontade do Pai, é amar as pessoas, é ser bênção na vida das pessoas, é ser um instrumento de Deus para ajudar as pessoas. Quantos estão entendendo? Os nossos atos de bondade são aceitos diante de Deus por terem sido purificados, santificados pelo sacrifício do seu Filho Jesus o Cristo. Então, quando eu tenho fé no sacrifício de Jesus, que Ele me criou para boas obras, aí eu fui purificado por Ele, eu fui santificado por Ele, aí as minhas boas obras vai agradar a Deus, porque eu faço por obediência, por fé e por amor a Ele.
fazer por fazer, não adianta também. Boas obras é levar o Evangelho de Cristo para as pessoas. Irmãos, Fernandópolis precisa de Jesus. Fernandópolis precisa de Jesus. Religião está cheio, de igrejas está cheio. O que Fernandópolis precisa é de Jesus o Cristo, não é de religião, não é simplesmente fazer boas obras. A maior boa obra que você pode fazer é levar Jesus às pessoas. Tem família sendo destruída, pessoas indo para o inferno, jovens se drogando, jovens se prostituindo, mães que estão deixando seus filhos para outros cuidarem. E não é religião que muda esse quadro, quem muda é Jesus Cristo. Essa é a obra que nós devemos fazer, levar Jesus. E se uma pessoa está passando necessidade de pão, aí você dá o pão, ajuda ela, e aí você fala de Jesus que vai resolver o problema dela. Eu devo praticar as boas obras por amor e pelo desejo de obedecer a Deus. Uma boa obra, ela precisa, ou ela também pode ser encontrada em nossas intenções. Põe para mim Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 8. E depois nós vamos ler de 16 a 18. Preste atenção, nunca, repete comigo, nunca eu devo praticar as boas obras pensando em recompensa, salvação ou de ser visto pelos outros. Preste atenção. Jesus no Sermão do Monte, aqui está no meio do sermão, ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Ei, olha para mim, presta atenção. Talvez você é uma pessoa que ajuda muita gente, estende a mão para muita gente, mas com a intenção errada. Isso está sendo em vão, não tem recompensa nenhuma de Deus. Essa frase tem que gravar no seu coração. Eu parei de repetir um pouco esse ano 2019, acho que eu não falei muito. Repete comigo, fala assim: eu tenho que fazer certo, da maneira certa. Fazer boas obras é certo? Fazer boas obras é certo? Fomos criados para boas obras ou não? Mas também devemos fazer da maneira certa. E Jesus está dizendo, volta para mim fazendo um favor no versículo 1: guardai-vos de fazer o bem às pessoas, para ser visto por elas, para receber o louvor das pessoas, porque se essa é a tua intenção, não tem galardão, não tem recompensa. Versículo 2, vamos seguindo até o 8. Quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, religiosos, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Se você faz para se aparecer e você recebe o louvor das pessoas, essa é a tua única recompensa, não vai ter galardão no céu para você. Fazer boas obras é certo, mas eu tenho que fazer da maneira certa. Qual é a intenção? O porquê eu faço, o porquê eu prego Jesus, o porquê eu vou levar Jesus para as pessoas, o porquê eu vou ajudar, porquê eu vou dar esmola, porquê eu vou orar, porquê eu vou jejuar por alguém. Qual é a minha motivação de fazer isso? Cuidado para você não ser hipócrita. Versículo 3: tu porém, ao dares a esmola, essa é a maneira correta, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Você conhece aquela pessoa que ajudou financeiramente uma e fala para todo mundo: não, eu não quero me aparecer, mas olha. Você conhece alguém assim? Eu te pergunto,
essa boa obra que você fez de ajudar o irmão financeiramente, atendeu a necessidade dele, vai ter recompensa? Versículo 5 até o 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos os homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Deus espera que você ore. Nós devemos orar ou não? Tem alguém comigo aqui? Crente precisa orar? Orai sem cessar. Em todo tempo, em todo momento o crente tem que estar orando. Agora, se você ora para se aparecer, essa oração não tem nenhum valor e nenhuma recompensa. Você ora diferente quando tem gente ouvindo? A gente ora ou não ora? Imposta a voz, quer falar bonito. Quantos já fizeram oração para impressionar pessoas aqui? Levanta a mão. Não, não precisa levantar não, você vai ter vergonha, né, mãe? Se bem que tem uns corajosos que levantam. Está certo isso? No teu secreto, você tem que ser intenso, como você é em público. A tua adoração, a tua oração tem que ser no seu quarto, na sua casa, da mesma forma que você faz em público, as pessoas vendo. Não pode ser diferente. Até orar, que é algo abençoado, se fizer da maneira errada, nem recompensa tem. Versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Não é que só tem que orar no quarto de porta fechada, não é isso. É que você não está preocupado com as pessoas, mas está preocupado com aquele que vai ouvir a oração, que você vai conversar, aquele que é poderoso para fazer o infinito acontecer, ou melhor, o impossível acontecer na sua vida. Você pode dizer amém? Versículo 7 e 8, para terminar, e depois 16 a 18. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Você ficar orando sempre a mesma coisa, ficar rezando, tem resultado? Sabe aquela oração mecânica, aquela reza? Jesus está falando: ei, não é isso que eu quero de você. Não use de vãs repetições, porque acha que vai falar muito, vai repetir muito, Deus vai te ouvir. Não, não há necessidade disso. Você pode fazer em secreto, teu pai está te escutando, ele vai te recompensar. Versículo 16, 17 e 18 agora. Quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Jejuar é certo ou não? Ah, pastor, mas não tem na Bíblia que Jesus mandou jejuar. Não, ele espera que a gente jejua, porque ele diz assim: quando jejuares. Então se ele falou quando, é porque ele espera. No mínimo, o cristão tem que jejuar, se possível uma vez por semana. Mas quando jejuar, que é certo, que Jesus espera de mim e de você, faça da maneira certa, porque se fizer errado, não vai ter recompensa nenhuma. Versículo 17. Tu, porém, quando jejuares, faça certo da maneira certa, unge a cabeça e lava o rosto. Não fica falando para todo mundo. Também não precisa mentir. Alguém oferece a comida para você e fala assim: não quero. Não, come, irmão, por favor, você está fazendo desfeito de mim. Aí você tem que falar a verdade. Fala: não, irmão, não vou comer hoje porque eu estou de jejum. Mas fala: sai tentação. Às vezes a gente brinca, mas não dá uma de coitado, não precisa disso. Quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Às vezes o jejum dá um bafo, e alguém fala assim: toma um house. Eu falo: não, mas eu estou de jejum até de house. Aí tem que ter paciência. Aí você fala meio de lado assim, para a pessoa não.
não achar ruim que você está com o estômago vazio ali naquele jejum. A família que paga o pato quando a gente faz jejum. Fala, não, vira para lá, a gente conversa meio de lado e vai embora. Mas a gente não tem que se aparecer. Versículo 18 para terminar. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai que em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então toda boa obra que você fizer, não se preocupe em fazer para as pessoas ver, e nem para se promover, mas porque você está obedecendo a Deus, porque você ama a Deus, você faz por amor. Essa é aceita diante de Deus, e eu tenho certeza que você vai viver obras maiores e vai ser recompensado por cada uma que você fizer em Cristo Jesus. Eu quero concluir. Aqui a igreja é maior, eu preciso de um ar mais intenso, irmãos. Vamos ensaiar, que seja a última vez, hein? Eu já estou terminando, eu quero concluir. Agora chegou o áudio aqui, agora sim, obrigado. Foi minha esposa que puxou essa. Tem uns caras aí que falhou dessa vez aí, hein? Nem o carequinha aqui não falou nada dessa vez. Nós devemos colocar em prática o exercício das verdades bíblicas. É preciso sair da teoria para a prática. Quantos quer isso? Não? Quantos quer isso nessa noite? Irmão, eu quero desafiar hoje. Vamos sair da teoria. Você sabe que é bíblico, sabe que é verdade. Jesus disse que nós somos criados para boas obras. Nós vamos, crendo nele, fazer as obras que ele fez ainda maiores. Mas nós temos que sair da teoria, do blá blá blá. Quantos estão aqui comigo? Tem que sair daqui com uma decisão. Eu vou viver obras maiores. Vai dizer, eis-me aqui, Jesus, usa-me a mim. Sabe aquela pessoa que era impossível se converter? Essa vai se converter. Eu lembro que no começo da igreja, Deus falou assim para mim, Marcos, preste atenção. Vai entrar pessoas nessa igreja que eu estou levantando, que você vai ficar de queixo caído assim, ó. Eu falei, Senhor, como assim? Tanto pessoas da alta sociedade, como da baixa sociedade, e como aqueles que estavam lá na lama, no pecado, nas drogas, pessoas sem dignidade nenhuma, elas vão entrar por essa porta, e eu vou tratar com elas nessa igreja, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou transformar, eu vou trazer dignidade para esses homens, para essas mulheres novamente. Irmãos, isso tem acontecido constantemente, mas esse ano, obras maiores nós vamos viver. Nós vamos ver muita gente se rendendo aos pés de Jesus. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. É um engano seu pensar que rico não precisa de Jesus. Porque tem muita gente que pensa nisso. Porque pega lá o versículo, que Jesus, não lembro se é Mateus 15, mas reportando a Isaías 61 ou 51, que diz que o Espírito de Deus está sobre mim, que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e pôr liberdade aos cativos, e pregar o evangelho aos pobres. A gente acha que só os pobres tem que ser pregado no evangelho. Não tem nada a ver isso. Bem-aventurados, Jesus disse, os pobres de espíritos, porque esses serão consolados. Rico, pobre, branco, negro, amarelo, todos precisam de Jesus. Tem muita gente rica, com uma vida depressiva, dependendo de remédio, e essas pessoas precisam ser alcançadas nesse ano. Deus vai dar ousadia e coragem para muitos aqui, para apresentar Jesus para as pessoas, tanto lá do alto, como lá de baixo, pessoas que estão na lama, pessoas que estão nas garras do diabo, pessoas que estão atoladas com demônios. Deus vai te usar para ser um instrumento de bênção, e essas pessoas vão ser libertas, e a dignidade delas, elas vão ser salvas em Cristo Jesus. Nós vamos fazer obras maiores nessa cidade. Quantos quer ser usado por obras maiores nessa cidade? Mas você precisa dizer, eis-me aqui, eu saio com isso no meu coração, eu vou viver obras maiores. Pastor, mas eu não sou líder, não tenho célula em casa. E daí? Você tem familiares, você tem amigo, você tem pessoas que você convive, você cruza com pessoas na cidade, você compra, você negocia, as pessoas te conhecem, elas precisam ver Jesus em você, precisa ter uma decisão no seu coração, é preciso sair da teoria e tornar essa verdade em prática nesse ano na sua vida.
Deus vai fazer obras maiores, boas obras, através de nós. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele espera que eu e você façamos obras maiores. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Ele poderia fazer sozinho, mas Ele decidiu usar os seus filhos, os seus servos. Uma vida vivida só para você é uma vida sem sentido. Escuta o que eu estou dizendo. O cristão que vive só para a sua vida e para a sua família, para enriquecimento próprio, para ter benefícios, ter, né, uma estabilidade. Eu não estou falando que é errado você ter estabilidade da vida, não é nada disso. Mas se o teu propósito de vida é esse, eu quero dizer para você que você está fora do propósito de Deus. Eu quero desafiar você. Deus vai te usar para salvar essa pessoa que você nunca imaginaria que ela poderia se render aos pés de Jesus. Você quer ver uma coisa? Não pode mentir, amém? A mentira é do João 8,44 diz que o pai da mentira é o Satanás, o cão. Então você não pode mentir, ok? Quantos aqui nunca imaginou ser crente, não queria ser crente, não gostava de crente, e hoje é um crente? Não é para mentir. Vamos tentar de novo. Fica a mão. Meu Deus, fiquei assustado agora. Achei que era menos. Olha, fora de brincadeira. Eu estou aqui, eu estou vendo todo mundo, vocês não estão. Mas eu acho que é mais da metade. Você que não gostava de crente, falar mal de crente, que você é crente agora, bem feito. Ninguém vai falar glória a Deus? Ué, é bênção ou não é, irmãos? É, irmãos. Ser crente não é fácil, não. Mas é a melhor coisa que você pode ser nessa vida, nessa terra. É ser filho de Deus, ser servo do Senhor. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu não vou ler, eu queria até ler alguns textos, mas eu vou terminar mesmo. Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, a gente vê ali Pedro, os discípulos de Jesus. Enquanto eles estavam com Jesus, eles não fizeram obras maiores. Alguns milagres aconteceram, porque Jesus deu ordem, né? Jesus falava: ô geração incrédula, até quando estarei com vocês, né? E eles não fizeram obras maiores. Jesus estava ali mostrando para eles os milagres, para que eles pudessem crer nos milagres. Mas quando Jesus disse: eu vou junto do meu Pai, fique tranquilo, vai vir aquele que vai morar dentro de vocês, que é o Espírito Santo. E se vocês creem em mim, vocês vão fazer obras que eu fiz, e ainda maiores, porque eu estarei dentro de vocês, e através de vocês eu vou fazer as obras que eu fiz, e ainda maiores. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, mas eu vou ser usado por Ele, para fazer obras maiores desse ano 2020. E aí Pedro, que era medroso, negou Jesus, medo de morrer, na sua primeira pregação, depois do Pentecostes, depois de ser cheio do Espírito Santo, depois que o Espírito Santo estava dentro dele, é o Espírito Santo que nos habilita a fazer obras maiores. Uma pregação, a primeira de Pedro, a Bíblia diz, mais ou quase 3.000 se converteram. Uma pregação, a primeira dele. Depois, pouco tempo depois, foram para o templo chamado Formosa. As portas do templo ficava ali um coxo, um paralítico. E ele não estava ali naquele dia simplesmente, ele frequentemente estava lá. Quantas vezes eu imagino que Pedro, João, os discípulos passaram por aquele aleijado, por aquele coxo pedindo esmola, e acredito que até esmola eles chegaram a dar para aquele coxo. Mas depois da promessa, depois de ser cheio do Espírito Santo, depois que Jesus disse que se eles crescem na palavra de Jesus, eles fariam obras maiores, aquele coxo estendeu a mão e pediu esmola para eles. Naquele dia Pedro e João tinham esquecido de dinheiro, até para dar oferta, acho que eles não tinham levado, ou se eles levaram, eles não queriam dar para o coxo naquele momento. Pedro e João, a Bíblia diz que olhou para aquele, Espírito Santo removeu dentro deles,
olhou para aquele coxo, para aquele parente e falou: olha, eu não tenho prata nem ouro, não tenho dinheiro aqui para te dar hoje. O que você está me pedindo, o que você quer para amenizar a tua dor, um pouco de dinheiro. E se alguém desse uma esmola para um paralítico naquele momento, ele ficaria feliz? Quantos concordam comigo? Quantos concordam comigo que o coxo pedindo esmola, a gente dá esmola para aquela pessoa, ele fica feliz, ele fica contente com a esmola. Ei, presta atenção, tem muita gente na cidade de Fernandópolis que está se contentando com esmolas, com religiões, mas a solução está em que Pedro e João disse para aquele homem: eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho esmola, mas eu tenho algo muito maior, algo precioso, que não vai resolver o teu problema momentâneo, mas vai resolver a tua vida. Levanta e anda em nome de Jesus. É isso que nós temos que fazer nesse ano. As pessoas precisam levantar, sair da religião e se render aos pés de Jesus. Nós temos que ser ousados assim. O que mudou de Pedro, que tinha medo de morrer, para agora ser ousado e falar: levanta e anda? É porque agora ele creu na promessa de Jesus. Agora o Espírito Santo estava nele. Há uma promessa. O Espírito Santo está em mim, está em você. Se você ainda não se rendeu a Jesus, você vai ter a oportunidade de fazer já essa oração comigo. E imediatamente, se você entregando a sua vida para Jesus, o Espírito Santo entra dentro de você, e você é a nova criatura. Então, irmão, não tem desculpa. Ai, coitadinho de mim, eu não consigo fazer. Ai, pastor, não tem essa fé. Desenvolva essa fé. Não é errado você pedir: Deus, aumenta a minha fé. Eu quero crer nessa palavra. Eu não quero que seja um slogan, eu não quero que seja um título nesse ano. Eu quero viver obras maiores. Eu quero ser usado para obras maiores nessa cidade. Se você é homem de fé, fala para o seu líder de célula: se prepare, porque eu vou trazer muita gente na célula esse ano. Fala: você se vira aí para arrumar outra casa, outra auxiliar, nós precisamos multiplicar essa célula. Eu vou viver obras maiores, eu vou pregar o evangelho, eu vou fazer discípulo, eu vou falar do amor de Jesus, eu vou testemunhar com a minha vida que Jesus cura, liberta, transforma, salva, restaura. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Paulo perseguia a igreja, religioso, ele seguia a sua religião ao pé da letra. Ele era Caxias ao ponto de matar cristãos na sua religião judaica. Mas quando ele se encontrou com a verdade, aquele que liberta, com Jesus o Cristo, a vida dele foi transformada. Aí ele começou a fazer obras maiores em Jesus. Irmão, quantas igrejas esse homem fundou? Quantas igrejas esse homem fundou? Quantas? E você, não é capaz? Não, mas Deus te capacita. Deus te capacita, o Espírito Santo te capacita para obras maiores. Deus não te deu espírito de covardia. Repete comigo, fala assim: Deus não me deu espírito de covardia e nem de timidez. Deus deseja que eu seja ousado nele. Fala: eu vou ser um homem de fé, uma mulher de fé. Nesse ano 2020, eu vou viver obras maiores, eu vou fazer obras maiores em mim e através de mim. Obras maiores se realizarão nesse ano, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pode subir aqui o Ministério Louvor. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus recompensará de forma justa todas as suas obras que você faz nele. Põe para mim bem rápido, fazendo um favor, Colossenses 3, 23 e 24. Tudo quanto fizer, olha para mim por favor, olha para mim, deixa o ministério subir aqui, olha para mim, presta atenção, não perca não. Tudo quanto você fizer, toda obra que você fazer, tudo, em todos os momentos da sua vida, tudo quanto fizer, chegar à sua mão, faça conforme toda a tua força, faça com excelência, como para o Senhor. Por que isso? Porque a recompensa virá do Senhor e não das pessoas. Irmão, se você ajudou um dia um irmão, ele virou as costas para você, fica tranquilo. Se ele não reconheceu, de Deus não passou batido, ele vai te recompensar. Quanto está comigo aqui? Então para de falar: ai,
Ai, pastor, olha, eu estou tão machucado que eu já ajudei tanta gente. Essas pessoas, presta atenção, tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como se fosse fazer para o Senhor. Faz com excelência, e não para homens. Por quê? Cientes, pode estar consciente disso. Versículo 24, que você vai ser recompensado por isso. E não é os homens que vai te recompensar. Que recebereis, repete comigo, eu vou receber do Senhor a minha recompensa, porque eu estou servindo a Cristo, porque eu estou obedecendo a Cristo, porque eu amo a Cristo, porque eu fui criado por boas obras, e eu viverei essas obras maiores nesse ano, em nome de Jesus. Romanos 2,6, o apóstolo Paulo diz: Deus vai retribuir cada um segundo o seu procedimento. Mão de Deus não passa nada batido. Pode passar das pessoas, pode até passar de pastor, de líder, mas de Deus não passa. Então Deus retribuirá cada um segundo o seu procedimentos. E agora põe para mim 1 Coríntios 15, 58. Vira para o seu irmão e fala assim: sede firmes e constante. Creia que esse ano Deus vai te usar para fazer obras maiores. Vamos ler todo mundo junto, 1, 2 e já. Portanto, de novo, que um está meio devagar. Vamos todo mundo junto, 1, 2 e já. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor glória a Deus. Você está entendendo? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos ler junto de novo. Ah, Senhor. Bom, tem que ser verdade isso na sua vida. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Nós fomos criados em Jesus para as boas obras. Nós somos criados para boas obras. Eu e você, nós fomos criados para fazer boas obras. Você precisa fazer, mas da maneira correta. E quando você fizer, quando você crer, quando você pela fé, por obediência e amor, fazer a obra do Senhor. Eu não faço por recompensa, mas não dá para negar que é bíblico, que é uma verdade bíblica também. Assim como é verdade que você foi criado para fazer boas obras, se você não fizer, você está em desobediência a Deus. A verdade da recompensa também é uma verdade. Está escrito aqui. Eu sei que é difícil você ler aqui e olhar para o irmão, mas eu queria que você pegasse na mão do seu irmão e nós vamos profetizar uns aos outros isso. Faz de conta que teus olhos estão na mão, entendeu? Que você não decorou lá ainda, então não vai dar para olhar para o irmão, mas eu quero que você seja um profeta do Senhor, dizendo isso para o teu irmão. Amém? Se houver possibilidade, pode fechar os corredores também, em nome de Jesus. Vamos ser um corpo unido aqui, em nome de Jesus. Vamos lá, bem alto, em nome de Jesus. 1, 2 e já. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é. Aleluia! Deus é um Deus de recompensas. Eu não faço para merecer, mas nós seremos recompensados por toda a obra que fazemos em Cristo Jesus. Entenda uma coisa: Deus vai te usar para fazer sinais e maravilhas nesse ano, em nome de Jesus. Vai ter cura na célula, vai ter milagre, vai ter libertação. Grandes coisas vão acontecer nas células esse ano, na igreja, na reunião de oração. Deus vai fazer grandes coisas, amém? Em meu nome, Jesus, aqueles que creem em mim, os sinais vão acompanhar eles. Em meu nome vocês vão expulsar demônio, vai curar enfermo, vai pôr a mão, né, sobre eles, vai libertar, vai curar, vai transformar vidas. Todos que creem, os sinais vão acompanhar. Os sinais de Deus, eu estou liberando aqui em nome de Jesus, como profeta nessa casa. Os sinais e as maravilhas vão acompanhar você, a sua célula, você líder de célula, você que frequenta uma célula. Deus vai fazer obras maiores, em nome de Jesus, amém. Levante sua mão, vamos adorar o Senhor enquanto os irmãos da ceia podem vir aqui na frente, em nome de Jesus.
flecha que acerta o alvo.